Fala, menor, só na punheta? O anime começa quando um monstro gigante surge debaixo das ruas da cidade. Ele está causando uma destruição enorme, quando helicópteros chegam para interceptá-lo. As pessoas de outras áreas parecem estar acostumadas com essas aparições, tanto que o que atiça a curiosidade delas é qual departamento irá cuidar dessa situação. Após os helicópteros terem interceptado o monstro, eles liberam alguns humanos no chão com uma vestimenta em preto e branco. Eles saem correndo atirando no monstro até que uma mulher com um canhão boladão finaliza o bicho explodindo. Literalmente explodindo, porque suas tripas se espalham e sai sangue para todo lado. De longe, olhando aquela situação, está nosso prota com um macacão branco. Ele fazia parte das pessoas que limpavam a bagunça deixada, cortando a carne do monstro para ser levada e limpando o sangue ou tripas deixado por ele no meio da cidade. O engraçado é que nessa cena ele tá lá se sentindo mó realizado por poder ajudar de alguma forma a cidade. Quando um cara fala para ele limpar o intestino do bicho e mostra ele cortando aqueles órgãos e saindo merda em cima dele. Voltando para casa, ele está totalmente enjoado por ainda se recordar do cheiro de merda. Ele liga a TV que está falando da força de defesa que derrotou o bicho, mais especificamente da menina que finalizou o grandalhão que até estava concorrendo a cargo de comandante, por conta de seus feitos e sua popularidade. Nesse momento temos um flashback no qual era ele, mais novo, com ela sentada em uma colina. Ele tenta esquecer sobre isso, pois parece que ele havia prometido que entraria para a força de defesa, coisa que não chegou a acontecer. Voltando para mais um dia de trabalho, somos apresentados a um novo entregante para a equipe de limpeza. Esse bostinha aí. Ele falou para eles que não ficaria por lá, já que seu objetivo era se tornar membro da força de defesa. Seu chefe ri e fala que o MC, quando entrou, tinha o mesmo sonho, e olha na onde ele acabou. O moleque pergunta por que o MC desistiu desse sonho, e ele responde que não teve jeito, ele tentou, mas não teve o que fazer. O garoto fica boladão falando que isso não ia acontecer com ele, pois ou ele virava membro dos caras, ou ele estaria morto. Em seu primeiro dia de trabalho, o MC ficou se aproveitando no começo, pois apesar de não ser um trabalho tão respeitado pelos outros, o serviço de limpeza não era fácil. E para a primeira tarefa do moleque, me pega para limpar as merdas do bicho. No almoço, ele ficou passando mal, achando que não ia conseguir comer. E apesar do MC estar gostando de tirar sarro dele, agora ele o ajuda dando um suco de vitamina, para ele não ficar sem nada no estômago. Voltando para o serviço, ele fica o ajudando a fazer as coisas e nos faz perceber um forte laço sendo criado entre eles, mesmo após a intriga inicial. No final do dia, fica apenas os dois, e aproveitando a situação, o moleque o elogia falando que se não fosse por ele, ele não conseguiria passar pelo seu primeiro dia de trabalho, e ainda fala que aumentaram o ano limite de inscrição das forças de defesa para 32 anos. Ele sabe que ele falou que desistiu, mas sentiu que não era isso o que o MC queria verdadeiramente. Por algum motivo, o MC sentiu um ar de esperança sobre ele novamente. O moleque então fala que está indo embora quando em sua frente surge um kaiju pronto para devorá-lo. Que isso? Teve esse desenvolvimento todo para morrer no primeiro episódio que nem merda, mas o MC impede que isso aconteça, o salvando no último segundo. Após o salvar mais algumas vezes de ataques do monstro, ele ordena que ele corra para pedir ajuda de outras pessoas, mas no primeiro momento ele recusa até que o prota grita com ele e o questiona que diferença fazia mais uma pessoa ficar ali para ajudar na luta. Ele fala para ele que ele precisa sobreviver, ele não pode morrer ali sem antes se tornar da força de defesa. O moleque então obedece e dá o fora dali, deixando o Proto sozinho para lidar com o bicho. Ele começa a correr e consegue despistar o monstro, entrando dentro de um prédio e pulando do outro lado, quebrando o vidro. Durante esse tempo, ele se relembra de sua conversa com a menina. Eles prometeram se tornar das forças de defesa, e ele ainda assegurou para ela que seria o mais maneiro dentre todos eles. Por conta disso, ele decide se virar contra o kaiju, ao invés de ficar correndo. Ele vai até ele e sofre uma pancada muito forte que o faz voar para longe, e sem deixar ele se levantar, o monstrão dá um tapa que o deixa com a perna quebrada. Sem ter como correr, tudo o que ele espera é a morte, até que o moleque chega dando uma porrada no kaiju, salvando o MC. Ele fala que não teria como ser das forças de defesa se deixasse o MC para trás naquele momento. Bom, mas mesmo assim a situação não era muito boa para eles, já que o MC não conseguia ajudar e ele estava em maus lençóis sofrendo com o bicho. Quando chega um tigre branco mordendo o kaiju e após isso um tiro explode o kaiju. A pessoa que tinha salvado a vida deles era a menina que o prota conhecia. Mais tarde, o
o Prota acorda no hospital onde o moleque estava internado também ao lado dele, o agradecendo e falando que os dois deviam tentar se juntar às forças de defesa. Tudo parecia estar ocorrendo bem para se encerrar o episódio, quando um mosquito feio pra caralho, parecendo um insectoide do Ben 10, aparece na frente do Prota. Ele ainda fala: finalmente te achei. O MC estava perdidaço por ouvir ele falar, mas do nada o bicho começa a entrar dentro de sua boca e ele começa a se debater de dor. O moleque ao seu lado achava que ele tinha aberto seus pontos, e quando foi olhar para ver, ele viu apenas um capeta cinza. Ele se assusta, mas na verdade o capeta era o MC. Por algum motivo ele havia se transformado naquilo. Um velhinho que estava passando no corredor também o vê e liga imediatamente para a polícia. O moleque fala que eles precisam dar o pé dali, senão o MC seria capturado. Foi isso, menosada. Caso vocês tenham algum anime que queiram que eu faça um resumão, só deixar o nome nos comentários. Além de conseguir o que vocês querem, ainda ajuda demais o canal pela força. Se tá sozinho na vida, deixa o like. E se tá namorando, espero que termine. É isso. Valeu, até mais.